Glória a Deus, graça e paz, amados. Que honra, que privilégio, que medo, que temor, né? A gente se sente muito honrado, pastor Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, meu agradecimento ao pastor Josi, e é muito bom poder dividir uma palavra diante de algo que vocês já têm vivenciado de maneira tão importante, que é sobre paz, né? E eu quero ter a graça de Deus, de trazer algo que faça muito sentido à sua vida, e que traga muita paz ao seu lar, à sua casa. No lar, na família, é onde nós temos a maioria dos nossos conflitos, não é? Tudo que a gente vive de bom é lá. E às vezes muitas coisas ruins também acontecem lá. Mas um lar onde Jesus é reconhecido, milagres também acontecem. E o desejo do meu coração é ser portadora dessa palavra de milagre para a sua vida, para dar direção, porque esta é a vontade do Senhor. Ele quer falar conosco. E Ele vai fazer isso nesta noite em nome de Jesus, porque a voz é dEle e a palavra é dEle. Eu aprendi com uma pastora amiga minha que para muita gente isso não tem muito sentido agora, mas para os mais velhos tem. Quem já recebeu carta pelo correio, levanta a mão. Já? Então, ela disse uma coisa que marcou para mim. Ela falou assim, olha, quando a gente deseja muito uma correspondência, não importa o carteiro. A gente quer a correspondência. Então, hoje Deus tem uma correspondência, uma palavra do céu para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Lá, amor, por gentileza, você não quer pegar ali um pouquinho para mim, por favor? Em 1 Pedro, capítulo 3. Isso. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Estava conversando com o pastor Marcelo antes de nós iniciarmos o culto e a gente estava tomando café. Para quem não me conhece, eu amo café. Então, quando você pensar em fazer um bom café, você me chama que eu vou lá tomar um café na sua casa. Eu amo café. E a gente estava falando dessa experiência, dessa caminhada que a gente tem no reino de Deus em vários percursos. A mim foi apresentado esse entendimento sobre libertação, cura interior, guerra espiritual, a partir mais ou menos de 1994. Mas em 95 eu fiz o meu primeiro curso. E foi algo assim, muito gratificante. Lázaro e eu caminhamos diante desse ministério durante muito tempo, intercessão, cura interior, libertação, e vivemos tantos milagres. Fomos em tantos seminários. E aí a gente fica assim, né? A gente sabe para quando, Deus? Para um dia como esse. Poder dividir um pouco com o seu coração. Eu sei que há um recado de Deus para a nossa alma. Eu tenho muitas ministrações sobre esse tema. E Lázaro falou assim, pega uma daquelas lá é de 1900 e alguma coisa. Mas Deus me deu, eu falei, não, eu quero algo novo. E Deus foi tão gracioso. E me deu a oportunidade de trazer uma palavra ao seu coração nova, que seja um pão fresco, para alimentar e sustentar a sua alma, nesse tempo tão precioso que nós estamos vivendo. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Se você puder ficar de pé só um bocadinho, para nós lermos a palavra do Senhor, eu agradeço. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, finalmente, também todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda as palavras com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois
Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Pode sentar. Eu quero ler esse mesmo tempo, nessa versão, a mensagem, que diz um pouquinho diferente, mas é tão legal de ouvir desse jeito, um jeito diferente de trazer esse texto, que fala assim, resumindo: sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nem de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é obrigação de vocês. Assim serão bênção e também receberão bênção. Quem quer abraçar a vida e ter dias cheios de bem, eis o que tem que fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido, mas volta as costas para aqueles que fazem o mal. Amém? Essa versão ela é um pouco mais contextualizada e dá para a gente entender mais ou menos o que Pedro diz. Quando Pedro escreve esse texto, o versículo 8, quando ele fala finalmente, é porque a partir do versículo 1 do capítulo que a gente leu, ele está falando sobre o relacionamento de marido e mulher. E ele dá uma pincelada no comportamento. As cartas eram escritas para quem? Para a igreja. E a igreja estava vivendo o evangelho no seu início. Então os apóstolos falaram assim, olha, o evangelho traduzindo na prática é assim, 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 assim. Então eles iam escrevendo cartas para trazer à igreja o conhecimento da verdade em todo e qualquer movimento necessário da vida do homem. Então vai falar de relacionamento, vai falar de autoridade, vai falar de como a gente vive o evangelho. E Pedro estava falando como era o casamento, como as mulheres tinham que se comportar e se portar. E eu acho que Pedro é tão favorável a nós, porque ele fala assim, eu sei que você se preocupa demais com a beleza. Mas não é só isso, é isso que ele está dizendo. Adoro, porque ele não está falando para ninguém ser feia. Pode continuar bela, mas não é só isso, ele fala a beleza interior que deve ser cultivada. Então ele vai trazendo isso, e é aí que ele vai trazendo sobre o homem a responsabilidade do cuidado com a sua esposa, da maneira como trata a sua esposa. E quando ele fala tudo isso, eu falo assim, finalmente, resumindo, o comportamento do cristão deve ser assim, conforme nós lemos. Quando a gente pensa em a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e a ideia que nós temos sobre paz, nós vamos promover ou não a paz. Paz não é só uma ideia, paz não é só um sentimento, né? Como diz lá no desenho, a paz interior, não é só um sentimento que a gente está buscando, mas a paz é muito mais do que isso. A paz é uma disciplina que nós temos que alcançar em Cristo Jesus. Quando a gente trata alguém como Cristo trata as pessoas, nós promovemos a paz. Quando a gente se esforça, como nós lemos, a gente se empenha para promover a paz, nós estamos vivendo a espiritualidade correta. A paz, ela tem algumas definições, e na Bíblia, ela tem algumas definições importantes. Primeira coisa que a gente entende biblicamente é que paz significa, no estado emocional, quietude, bem-estar da alma. Gente tranquila. E essa quietude não é que você não faz nada da vida, mas é que você é tranquila na sua alma. Você sabe quem governa a sua alma. Você sabe quem está comandando a sua história. A guerra, ela está aqui, mas ela não chega ao coração. Porque a paz do Senhor é aquela que nos dá a graça de vivermos qualquer situação. Porque ela excede entendimento. É uma constância da presença do Senhor na nossa alma. A outra definição bíblica sobre paz é aquela posição que é oposta à guerra, oposta à dissensão. Ela é contra a guerra, ela é contra a destruição. E nós os colocamos como Cristo se coloca. A única vez que Jesus falar que ele veio trazer guerra, ele fala, eu vim trazer guerra, e guerra relacional, é por causa da fé.
E aí uns são perseguidos por causa da fé e são hostilizados por causa da fé. Mas Deus não trouxe guerra entre homem e mulher, por exemplo. Marido e mulher não é para brigar. Aí fica a dica. Marido e mulher é para amar. Você acha que eu vou passar a minha vida inteira gastando a minha energia, brigando com o camarada mais gente boa da face da terra que é meu marido? Eu não. Eu vou amar esse camarada, não é? Vou aproveitar a vida com ele. Vou ficar brigando com os meus filhos se eu posso amá-los. Então essa é uma posição muito clara, que nós somos opostos à guerra, oposto à dissensão, oposto à briga. A outra verdade sobre paz, dentro das Escrituras, eu quero ler esse contexto espiritual que diz assim, é tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus, de uma sensação de ter recebido o favor divino. Paz é isso. Paz é a certeza que nós somos do Senhor. Paz é a certeza que a salvação está dentro de nós. Esse é um sentimento espiritual. E o outro sentimento de paz é o meu sentimento para com o outro. Aquilo que eu promovo no outro. Eu desejo o bem-estar do outro. Eu desejo que o outro vá bem. Esse não é só um desejo, mas eu promovo. Eu faço coisas para que a outra pessoa vá bem na vida. Eu facilito. Então, quando nós lemos sobre paz, é tudo isso. E mais um bocado de coisa, né? Eu separei algumas coisas, mas é tudo isso. Quando a gente pensa que nós estamos promovendo um lar de paz, nós temos que pensar com a espiritualidade correta. E toda espiritualidade correta parte de Cristo e volta para Cristo. Se Cristo não tiver na sua espiritualidade, desculpa, tem alguma coisa errada. Porque é dele. Porque é do jeito dele, é da maneira dele. Eu aprendi quando eu estava estudando, que é assim, Jesus falou, você cala a boca. Só obedece. Ah, mas eu queria estudar, fazer uma teologia. Ele disse. Encerrou o assunto. Se Paulo diz, nós vamos fazer teologia, não é não? Se Pedro diz, nós vamos dar uma estudadinha. Se Daniel falou, ok. Mas Jesus falou, ele disse, está dito. Então a nossa teologia, a teologia correta, passa pela boca do Cristo, pela palavra do Cristo, pelo caráter do Cristo. E uma espiritualidade correta transforma a nossa vida por completo, até o nosso comportamento, a maneira como a gente trata as pessoas. C.S. Lewis escreve no Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: se uma pessoa se diz convertida e não mudou o seu comportamento, eu duvido da conversão dela. Uau! E ele era um ótimo teólogo, um ótimo escritor, mas também um ótimo teólogo. Por quê? Porque o que a gente percebe, que quando uma pessoa se converte, ela muda de vida. Ela muda suas atitudes, ela não muda só aquilo que ela faz, mas ela muda quem ela é. Ela muda os pensamentos, as percepções, porque agora Cristo reina nela. Porque agora Cristo reina em nós. Então a gente estava acostumado à guerra, a gente está acostumado à gritaria, aquele barraco de vez em quando. Não combina mais com o Evangelho. Não dá para ter um lar assim. Não funciona. Você pode até ter, mas não é cristão. Pode até fazer e caminhar assim, mas está num processo de correção através da palavra, um processo de santificação, porque a santidade, o caráter de Deus em nós, nos faz promover o bem e nos faz relacionarmos com as outras pessoas. Então, quando eu promovo a paz, eu entro nesse processo que Paulo vai dizer: não tome a forma do mundo. Não se conforme com esse mundo do jeito que ele está, não, porque não vale. Mas transforme o seu interior, a sua mente, o seu pensamento, a sua vontade, pelo poder da palavra de Deus. Aí você vai descobrir o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Então essa maneira de pensar paz e vivenciar paz é que Pedro fala de uma maneira muito interessante nesse texto que nós lemos. O último versículo do Antigo Testamento fala o seguinte: que Deus levantaria um profeta com uma finalidade: converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então esse processo de conversão que nós temos é um processo relacional. E quando a gente fala de lar e quando a gente fala de família, nós falamos de relacionamentos.
Quem aqui é casado, levanta a mão. Pra você estar casado e se manter casado, precisa de muita paz interior. Não é? Precisa de muita graça. Precisa de muito entendimento de como o outro funciona, como você funciona. E precisa da espiritualidade correta. Porque se algo nós temos que entender na nossa vida é que o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja, o nosso primeiro clamor, a nossa primeira adoração é a nossa casa. É lá que Jesus deve estar. E não quer dizer que você não vai passar problema, que eu não vou passar problema, que não vai ter circunstâncias difíceis, que nós não vamos ter conflito, nós vamos ter. Mas Jesus vai estar lá. E é Ele que vai resolver, é Ele que vai dar sabedoria, é Ele que vai dar graça. E a paz será promovida por uma atitude minha de querer a paz. Porque eu conheço, queridos, eu aconselho já há algum tempo, conheço pessoas que só sabem viver brigando. Nenhuma pessoa igual eu estou dizendo está aqui. Faltou hoje. Mas tem gente que não consegue viver se não for debaixo de briga. Se não for debaixo de gritaria. E aí a gente tem argumento para tudo, porque a nossa mente vai argumentar. Ah, mas eu sou descendente de italiano. Coitado dos italianos, leva a culpa. Ah, porque eu vim lá do Ceará igual eu. Adoro pegar uma peixeira e riscar o chão. Passou daqui, fura o bucho. Não é mais ou menos isso, mas não é assim. Lázaro conhece muito bem essa expressão, né, amor? Graças a Deus. Então, quando a gente fala de ter um lar em paz, não é ter um lar sem conflito. Também não é ter um lar sem dificuldades. Também não é passar por nenhum deserto ou alguma dificuldade. Mas ter um lar de paz é entender que paz não é só pensamento e sentimento, mas é uma ação que eu tenho para estabelecer segurança. Você entende isso? A paz gera segurança. Lá em Atos capítulo 9, versículo, não vou lembrar agora, mas está em capítulo 9, diz assim: em tempo de paz se edifica, porque no tempo de guerra tudo é destruído. Olha, nós estamos vendo uma guerra que tudo está sendo destruído, shopping center, carro, tudo, é isso que está dizendo lá. Mas em tempo de paz se edifica, porque é um momento seguro para se edificar, porque é um momento seguro para investir. E a nossa casa, no que depender da minha vida e da sua vida, deve ser o lugar mais seguro da face da terra. É esse sentimento que eu quero dividir com você. Paz é uma ação pessoal que estabelece segurança. E aí você pode falar: ah, pastora, se meu marido estivesse aqui, se a minha mulher estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui para ouvir. Bem-vindo, que a palavra é só para nós que estamos aqui. E somos nós os agentes que Deus está levantando para agirmos, para estabelecermos segurança nos nossos relacionamentos. Amém? Eu e você nessa noite vamos viver isso. E nós temos que nos apropriar dessa palavra e entender quais são as ações que promovem a paz. O que eu tenho que fazer para promover a paz? Como que eu vou agir para promover a paz? Porque um lar de paz é um lar seguro. Um lar onde a paz habita, conflitos são resolvidos, problemas são resolvidos, situações são bem administradas. Um lar de paz, Cristo é celebrado. E um lar de paz, Cristo é reconhecido. Talvez tem gente que olha para você e fala: não sei se tem alguma coisa assim, uma luz, se tem alguma coisa diferente. Cristo está sendo reconhecido. Ah, você fala de um jeito, esse jeito assim é diferente. Cristo está sendo reconhecido. Ah, ninguém fez o que você fez por mim. Cristo está sendo reconhecido. Porque onde Jesus é celebrado, as pessoas sabem que Ele habita. Então, num lar onde Jesus é celebrado, onde há temor da presença dEle, as pessoas vão saber que Ele está lá. E as pessoas vão nos procurar. Vocês estão aqui fazendo um seminário para um lar, o seu lar ser um lar de paz. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o seu lar vai ser um lar de paz. E Deus vai usar a sua vida para levar a paz de Cristo a outros lares, porque Ele será reconhecido na sua história. E como a gente tem esse lar de paz? Como que Pedro nos ajuda a entender esse lar de paz? E eu quero falar sobre isso, essas ações. O que eu faço para promover a paz? Quando eu pratico essa ideia de promoção da paz, o que acontece? A primeira coisa que eu quero falar com você está no versículo 8 e 9, deixa a sua Bíblia aberta. Ele coloca algo muito interessante, ele fala:
sobre algumas coisas importantes aqui. Ele fala, finalmente, tenham todos o mesmo sentimento. Então ele fala algo muito importante para nós. A paz é uma prática em favor de todos. Se eu pensar só em mim, eu preciso de paz, eu quero ter paz, eu quero ser feliz, então a minha mulher que vai catar coquinho, meu filho que se vire, não é paz. Isso é inflamação do ego. Isso é solidão, isso é outro nome, mas não é paz. A paz é a prática em favor de todos. E ele vai dizer que a manifestação da minha intimidade com Deus me faz gerar isso. Gerar um ambiente de paz, gerar um ambiente seguro. E ele deixa algumas dicas para nós, muito interessante. Ele fala assim, todos têm o mesmo pensamento. Quando eu pratico a paz, eu tenho que ter na minha mente a mente de Cristo. A minha mente precisa ser a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios capítulo 1, eu acho, ou capítulo 2, que fala que aquele que anda com o Senhor tem a mente de Cristo. O que a gente está pensando? Como que a gente argumenta? Se o meu pensamento é de paz, o meu sentimento é de paz, a minha ação será de paz. Se a minha mente estiver cheia da palavra de Deus, se a paz reinar nos meus pensamentos, se alguém se levantar contra mim e eu disser para mim mesmo, não vou dar o troco, não vou pagar com a mesma moeda, não, eu vou me posicionar em paz, eu já venci a primeira etapa, a minha mente está guardada em Deus. E a gente sabe, Paulo escreve que nós temos um capacete da salvação, uma mente salva, uma mente liberta, uma mente protegida pela palavra do Cristo. E nós temos que ter o mesmo pensamento, pensar como Jesus pensava, ter a mente de Cristo, caminhar e trabalhar na nossa existência, pensamentos de bem para com o outro. Pensar bem do marido, pensar bem do filho, promover esses pensamentos, declarar isso para eles. Então nós temos que promover a paz numa atitude. Eu vou pensar o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre essa situação? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou pensar. E aí é um grande processo de libertação. É uma mente parecida com o Evangelho. É quando a nossa palavra parece Bíblia. Já chegou a esse ponto? Que quando você fala, não, porque a Bíblia diz, aí nós estamos chegando aonde nós somos chamados, falar a verdade das Escrituras de maneira natural, encarnar o Cristo em nós, viver pelo Espírito. A outra coisa que ele diz é, ajam com compaixão, um com o outro. Como que eu vou fazer isso? O que é compaixão? É se identificar com a dor do outro. Nós às vezes temos compaixão para todo mundo lá fora, mas nós precisamos ter compaixão para os de dentro. Compaixão no agir. Nós vamos agir e minimizar a dor daqueles que estão do nosso lado. Favorecer aqueles que estão dentro da nossa casa. Uma casa onde há paz, um lar de paz. A compaixão habita. A identificação de dores. A identificação daquilo que foi uma história pesada. A identificação para solucionar. Amados, o Evangelho é compaixão. É doer-se pelo outro, por aquilo que está acontecendo na vida dele. É uma questão de empatia. E quando a gente pensa nesse lar de paz, nós pensamos em uma atitude de compaixão. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas que todos nós sejamos como Cristo. Mensageiros de uma boa notícia para um coração aflito, cheio de compaixão, porque Cristo tinha compaixão da multidão, Cristo tinha compaixão daqueles que estavam feridos, cheios de situações que precisavam de cura. Outra coisa que ele diz, que é uma prática em favor do outro e de todos, que a prática da paz nos leva à amizade. Você já percebeu que a amizade é a manifestação de um amor específico, de um amor com interesse que se desenvolve? Alguém já teve amigos de escola? Levanta a mão. Eu sou assim, muito grata a Deus pela vida do Lázaro, porque ele me ensina muitas coisas. Eu sou extremamente tímida, reservada, e ele fala com todo mundo. Ele tem amigos de quase 50 anos, mas é amigo, que se fala até hoje. Eles estudaram juntos, eles se veem. Eu fico admirada. Porque a amizade começou com interesse comum, a escola, o futebol, o curso, a culinária, não sei aonde, e foi se desenvolvendo esse amor. Aonde a paz habita, a amizade habita.
Aonde a paz habita, os interesses um do outro são envolvidos por amor e graça, por perdão e manifestação de Deus. Se tem uma coisa maravilhosa do nosso Deus, que quando nós queremos conhecer um amor realmente diferenciado, é quando nós temos um amigo numa hora difícil. Eu tenho uma amiga muito querida que está passando por uma dor imensa, e eu falei para ela assim: Deus se manifesta de muitas maneiras, mas uma bela maneira de Deus se manifestar é em uma amizade. Como tem amigo que é melhor que irmão, né? Não, gente? Olha, é uma coisa de louco, né? Tem irmão para tudo quanto é hora, mas tem momentos que esse amigo chega. E promover a paz é ter esse ambiente de amizade. Porque, meus irmãos, Deus não está na intriga, nem na fofoca, nem na gritaria. Gritou, o Espírito Santo vazou. É mais ou menos isso, porque ele não habita no meio de confusão. Porque ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz, diz a palavra. Outra coisa que ele fala do comportamento que nós temos que ter para promover a paz em favor de todos é misericórdia. O que é misericórdia? Graça é: eu não deveria receber um benefício, Deus me dá esse benefício. Misericórdia é: eu deveria receber a punição, Deus não me pune. Nós temos que ter o mesmo sentimento com os outros. Temos menos julgamentos, menos punições e mais verdade. Mas olho no olho e falar: meu irmão, isso é pecado. Não vai para esse caminho não, vai ser ruim. Mas eu sei que você caiu, mas tem um Deus que te levanta. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te fortalecer. Vamos caminhar junto, vamos numa campanha de jejum, vamos numa campanha de oração. É gastarmos tempo. Amados, às vezes dentro da nossa casa há uma aflição, uma dor, há um pecado. E a primeira coisa que a gente quer fazer é jogar fora. Não, nós temos que ter um olhar de misericórdia, de empatia, de perdão, de não julgamento. Outra coisa que ele diz nesse versículo 8 e 9 é que a gente tem que ser humilde. Você quer ter uma casa abençoada? Aprenda a se curvar e servir o outro. Você pode falar: pastora, eu não gostei dessa parte. Até agora está vindo bem na amizade, ok. Tá. Mas sabe, amados, toda pessoa que ama de verdade serve. Jesus se esvaziou dele mesmo, diz em Filipenses capítulo 2, e se tornou servo para salvar a minha vida e a sua. A gente tem que aprender a servir mais. O mundo tem um slogan. Ele tem uma notícia para você: você tem que ser feliz, é você que tem que ter sucesso, é você, tudo é ego, eu. Jesus vem e fala: nós servimos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros, nós amamos uns aos outros. Ele quebra o ego para te fazer compartilhar com. E aí ele nos coloca numa família. E nessa família ele fala para mim e para você: você quer me ver reinando? Você quer ter paz na sua casa? Sirva. Sirva o teu filho, sirva a tua esposa, sirva o teu marido com os dons e os talentos que você tem. Mas sirva, porque humildade é a capacidade de se curvar, se diminuir para servir alguém que você se coloca, como diz a Escritura: aquele é maior do que eu. Sabe, a gente está numa paranoia mesmo, o povo está meio doido mesmo. Aqui não vem ninguém assim. Mas eu atendi uma pessoa que ela falou assim para mim: pastor, eu chego em casa, eu faço o meu jantar e eu como. Quando o meu marido chega, ele que faça o jantar dele e coma. Eu falei: bem, qual o texto das escrituras está isso? Só para eu me atualizar. Não, porque eu trabalho, ele também trabalha, a gente divide tarefa. Eu falei: e não compartilha a mesa? Da onde vai sair esse trem, gente? A primeira pergunta que eu faço: tem filho? Não tem, então não tem. Para não estragar o menininho. Vamos com calma. Aprenda uma coisa: um lugar seguro tem servos, não escravos. Eu não estou falando de escravidão, eu estou falando do meu desejo pessoal de parecer com Cristo e servir os meus, os que eu mais amo, aqueles que são mais importantes. Ontem eu estava indo no mercado. Eu não sei, eu sou meio lerda, eu não sou muito boa de mercado, o Lázaro é ótimo. Mas tá tudo bem. A minha filha falou: mãe, dá para fazer feijoada? Eu falei: a minha panela de pressão quebrou, olha que coisa maravilhosa. Mas a menina só tem 15 anos. Eu falei: dá, tudo bem que a feijoada saiu 10 horas da noite.
Dá para servir. Eu sei fazer feijoada. O feijão ficou meio durinho assim, mas deu para o gasto. Tem como servir? Sirva. Porque isso é evangelho. Isso é paz. Isso é ter um lar de paz. Meu marido ama café. E eu também, quando nós conhecemos, ele tomava mais chá. Mas ele ficou mais adepto do café. Todas as vezes que ele está saindo da igreja, está saindo. Mas está onde? Eu pergunto. Porque aqui parece curva de rio, né? O povo chega e não sai mais da igreja. Estou pegando o carro. Estou colocando a água no fogo. E quando ele chega, o café está quente. Custa para mim? Muito pelo contrário, eu adoro mesmo. Mas ele também, por outro lado, faz coisas para mim que são maravilhosas. Existe um dom em você que faz, que quando você faz, libera amor por outro. Isso é serviço. A gente ama servindo. A gente ama abençoando. A gente ama se colocando à disposição. A prática da paz é um favor para todos. É ensinar esse favor, é mover-se nesse favor. E por último ele diz assim no versículo 9: se vocês querem viver, finalmente queiram viver na paz, tenham palavras de bênção. Meu irmão, palavras são semente. Saiu da tua boca, entrou em algum lugar. Caiu no coração de alguém. Para você reverter isso, demora. Então pensa bem o que você vai falar. Porque palavras são semente. E Deus nos chamou para sermos semeadores de paz, de palavras de bênção, de palavras de ânimo, de palavras de alegria. Sabe o que Satanás coloca na minha vida e na sua vida? Reclama, murmura. Fala isso, olha aquilo. Ele quer que todo o tempo a nossa palavra seja uma palavra de maldição. Não vai conseguir, não vai fazer, não é bom, é isso, é aquilo. Mas Deus nos garante que é Ele que faz prosperar a palavra que sai da nossa boca. Então meu filho é abençoado sim, é inteligente sim, a minha filha também, meu marido é o camarada mais gente boa da face da terra, porque ele é de verdade, e a gente tem que falar coisa boa, porque o capeta já fala coisa ruim, e ele tem um monte de demoniado por aí falando coisa ruim, que a gente não seja um deles. Que a nossa boca profetize bênção. Mesmo quando a raiva e a ira está aqui, para, respira profundamente, fala: eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Eu vou declarar vitória. Eu vou declarar: Satanás, aqui você não toca. Eu vou corrigir, mas eu vou abençoar. Eu vou dizer que não pode, mas eu vou abençoar. Porque a palavra que sai da nossa boca ou vai promover paz ou vai promover guerra. É isso que acontece. Então tenha cuidado de entender que quando eu promovo a paz, eu pratico a paz, eu transformo a minha casa num ambiente seguro, eu libero palavras de paz, eu libero palavras de bênção, porque a paz que traz solução ao conflito, não é mais guerra que traz solução ao conflito. E se eu quero a paz, eu não tenho um lado, é do meu jeito, é do seu jeito, é do jeito de Cristo, nem do meu, nem do seu, é como a Bíblia manda, e a gente vive assim, amém? Outra coisa importante que a gente tem que entender, o que é uma ação de paz, como eu promovo essa paz, é quando eu tenho uma comunicação emocional. Olha o versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie o quê? A língua do mal, e evite que seus lábios falem palavras enganosas. Se tem algo que a gente tem que entender é que quem quer ter uma vida legal, uma vida boa e ser feliz nessa terra, tem que saber ter uma conversa sincera. Meu irmão, a nossa comunicação emocional, ela é importante em todas as áreas. Quando a gente fala, quando a gente se comunica, quando eu falo comunicação emocional, eu estou falando como eu valido as minhas emoções, como eu expresso os meus sentimentos, as minhas dores, os meus medos, os meus desejos, os meus sonhos. Eu preciso ter um ambiente onde eu possa me falar emocionalmente, onde eu possa comunicar com a minha emoção, onde eu posso dizer: eu estou triste,
Ah, você não tem Espírito Santo, que é o dono da alegria, e você está triste, e alguém olhar para mim e falar, o que aconteceu? Porque para julgar, já tem um monte. Comunicação emocional é acolhimento, é o afeto correto naquilo que é necessário. Porque existem ambientes e famílias que a gente não pode ficar triste. Que eu não posso, porque a crente pode ficar triste. Ah, eu queria dar um murro na cara do irmão. Não, eu sou crente, eu só queria, estou falando que eu queria, mas não fiz nada. Entendeu? Tem que ter esse ambiente onde as suas emoções podem ser verbalizadas. Falar do que pensa, do que sente. Lázaro e eu, agora tem o Juninho na roda, daqui a pouco a Aninha. A gente tem um monte de pensamento teológico diferente. Ele sempre tem razão, porque ele foi meu professor, então ele sabe o que está falando. Mas eu gosto também de ter razão. Eu acho isso, ele acha aquilo, mas a gente pode falar. Um lar de paz, as emoções atuam sem fingimento, não para destruição, para cura, para restauração. Você precisa ser um pai que acolhe a dor do seu filho, o medo do seu filho, e fala, nós vamos vencer junto, nós vamos caminhar junto. Isso é libertador. Um lar de paz, uma esposa tem que falar para o marido verdades difíceis, mas com amor, com graça. E a mesma coisa o marido com a esposa. Para um caminho ser corrigido. Uma comunicação emocional, meu irmão. Quando eu falo comunicação emocional, não é essas palavrinhas de roteiro. Entendeu? Eu falar assim, desse jeito, e lá dentro tá... É tirar o que está pesado aqui dentro. Colocar diante de alguém que tem fé igual a sua e que ama profundamente você, para te conduzir. Se tem algo maravilhoso, é quando a gente tem um marido, um pai, uma mãe, uma esposa que nos conduz à verdade. Eu não sei quem estava aqui domingo, eu preguei domingo. Lázaro tinha dito em casa para mim, você ministra e chama o povo para abençoar. Aí eu preguei, falei, acho que é melhor não chamar não. Aí eu desci, ele olhou para mim, amor, por favor, chama o povo para abençoar. Gente, é melhor ter coisa ser casado com o pastor, porque ele sabe o que faz. Eu chamei, vi um monte de gente, foi uma bênção. Melhor coisa que tem é ter alguém, é ter uma família onde as suas emoções podem ser sinceras, onde as suas dores podem ser resolvidas, onde o seu medo não é demônio. Ai, tem medo de barato, todo demônio do medo, porque Deus não te deu espírito de medo. O que é isso, meu Deus do céu? Eu acho que barato é demônio, mas tá tudo bem. Então a gente tem que ter um ambiente seguro. Você está me entendendo? Um lar de paz, as emoções são colocadas de uma maneira onde há acolhimento seguro. Porque, irmão, eu vou te dar uma dica. Você não ouve com os ouvidos, você ouve com o coração. Você ouve segundo o seu estado emocional. Você ouve segundo a sua espiritualidade. Se você tem uma boa espiritualidade, você sabe quando é a carne. Você discerne quando é demônio. Você discerne quando é o espírito. Se o seu coração e o meu coração está prostrado diante do Senhor, a gente sabe quando a gente não está legal. A gente sabe quando o outro que não está legal, ele fala, meu Deus, perdoa, porque o menino hoje está ruim. Mas vai ficar bom, vamos orar, vamos abençoar. A gente não culpa, a gente não julga. A gente acolhe e quer entender o que está acontecendo. Porque há uma verdade, a gente precisa aprender que a comunicação que promove a paz, ela edifica. Se você for falar alguma palavra para destruir alguém, não fale. Guarda para você. Pastora, mas eu só estou sendo verdadeira e sincera. Se a sua verdade, a sua sinceridade não exortar para edificar, tirar a pessoa do ponto da queda e levá-la a ela estimulada a crescer, a progredir, a caminhar, não fale nada. Porque a nossa palavra precisa edificar. Precisamos escolher as melhores palavras, porque palavras podem salvar um casamento. Palavras podem salvar a vida do seu filho. Palavras podem salvar um amigo. Sabe, amados, esse texto que nós lemos nessa linguagem diz assim, que a sua palavra, né, sua conversa seja com sarcasmo. Comunicação emocional passa muito pelo nosso rosto, pelo nosso jeito. A gente dobra o braço, se a gente faz assim, se a gente está interessado ou não está interessado. E a gente tem que entender que em família, nós não podemos nos dar o luxo para alimentarmos demônio. Não dá para fazer caras e bocas.
Não dá para fazer beicinho. Não dá para ter gritaria. Não dá para ser cinismo. Não dá para ter violência física, verbal. Não existe espaço isso no reino de Deus. Isso é abominação ao Senhor. Sabe, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: pastor, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Sim, está escrito, Deus odeia o repúdio. Em algumas versões de divórcio, mas o mesmo texto, o mesmo versículo, está escrito que o Deus que odeia o divórcio, odeia as mãos violentas. Não, mas foi só uns tapinhas. Deus odiou também. É igualzinho ao adúltero. Meu Deus, é igual. Porque uma comunicação emocional, nós temos que mostrar que nós temos interesse pelo outro. Que nós nos interessamos pelos assuntos dos nossos filhos. Que nós nos interessamos pelo assunto do nosso marido, da nossa esposa. Sabe, meu irmão, sabe como a gente tira a capeta da nossa vida? Fazendo o que Jesus manda. Porque aonde não tem pó, semente não se alimenta. Aonde não tem pecado, o demônio não habita. E você não é templo de demônio, você é templo do Espírito Santo de Deus. E Deus tem te comunicado a verdade. E Ele nos dá capacidade para sermos emocionalmente sarados e comunicadores emocionais de uma verdade que liberta, de uma verdade que abençoa, de uma verdade que libera as vidas e não aprisiona vidas. O Senhor falou para a serpente: do pó você vai se alimentar. Pó é carnalidade, o homem veio do pó. As obras da carne alimentam Satanás. Mas se vivemos no Espírito, somos fortalecidos nele, Deus habita em nós e Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Comunicação emocional é crucial para a libertação. Negócio de engano, de mentira, está quebrado e cancelado em nome de Jesus. Não combina com o cristianismo. E em último lugar, nós precisamos compreender que quando a gente se comunica emocionalmente, a gente libera cura nas emoções de alguém. E se você tem dificuldade, meu irmão, nisso, procure ajuda hoje. Porque é normal termos dificuldades, medos e receios. Mas tem gente que pode te ajudar. Tem um monte de pastor aqui que pode te ajudar. Um monte de gente preparada que pode te ajudar. E último lugar, a paz como ação, ela promove restauração e favor de Deus. Leia comigo o versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: quando Ele diz, quer ser feliz? Fecha a boquinha. E só fala aquilo que é bom. Aí no versículo 11 ele diz assim: afaste-se do mal, com L, do maligno, e pratique o bem. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-lo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o seu rosto está contra aqueles que praticam o mal. Em último lugar, a gente tem que entender que quando nós somos chamados como família bendita, porque essa é uma herança que nós temos, como Paulo diz em Gálatas capítulo 3 e 4, que nós temos através das bênçãos de Abraão, de Gênesis capítulo 12, toda a família bendita nessa terra, por causa desse homem chamado Abraão, que trouxe para si a fé em Deus. Quando nós entendemos que essa verdade, eu sou uma família abençoada, tudo se restaura. Satanás vem por um caminho, vai ter que fugir por 7. Quebrou, o Deus poderoso restaura. Morreu, o Deus poderoso ressuscita. Acabou, o Deus poderoso começa. Porque nós cremos na verdade da restauração, no favor de Deus. E cremos que quando eu busco a paz, busco aquilo que é certo, faço o que é certo, faço o que é correto, não vai me impedir de dores. Mas eu sei que Deus irá me ouvir e vai me atender. E mais cedo ou mais tarde, uma mudança crucial vai acontecer na minha vida. Porque quando eu me pego na paz e tenho uma ação de pacificador, há restauração. Eu começo a viver essa restauração. Nós precisamos afastar o mal do nosso coração, a vingança, querer o mal do outro, ofender. Eu gosto dessa versão quando diz essa língua afiada. Ninguém aqui tem língua afiada, mas eu conheço um monte de gente. Misericórdia. Que fala para machucar, que fala para
beliscar. Isso é terrível. Não é compartilhável com o Evangelho. Os nossos lábios têm que ser lábios de ações de graças. Praticar o bem, fazer o que é correto. Dizer à nossa alma, peraí, não vou fazer, queria fazer. Não vou fazer, sabe por quê? Porque eu decidi seguir Jesus. E aquele que decide seguir Jesus, pega a sua cruz, põe no ombro e vai. E caminha como Cristo caminhou. Quando eu pratico a paz, quando eu promovo restauração, o favor de Deus vem. Quando eu promovo guerra, o Espírito Santo vai embora. Mas quando eu promovo restauração, o favor dele vem. A graça dele vem. Quando eu pego um jovem, quando eu pego um homem, uma mulher que pecou, que fez algo errado, e eu falo, olha, Deus pode te restaurar. Abre o teu coração agora, busca o Deus Todo-Poderoso, ora e Ele vai trazer restauração para a tua vida. Eu estou trazendo favor de Deus. E é isso que a paz faz. Ela abre os céus sobre a nossa vida. Esse favor vem. Como diz o salmista no Salmo 86, versículo 17: dai-me, Senhor, um sinal do teu favor, para que os inimigos saibam, tu és o meu Deus. O favor de Deus vem porque nós clamamos, mas mostra para Satanás quem está do nosso lado. Nós precisamos, meu irmão, para ter um lar de paz, viver e atuar como restauradores, cheios do Espírito Santo. E a gente não faz isso porque a gente é bonzinho. E a gente não faz isso porque a gente estudou muito. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Restauração acontece quando nós buscamos conhecer ao Senhor. Quando nós buscamos a face do Senhor. Tem muitas pessoas que estão vivendo sim um caminho mau. Meu irmão, e o caminho mau está aqui para mim e para você. No nosso celular. No nosso trabalho. O caminho mau está quando a gente para ali, ó. Você viu aquela roupa da irmã? Misericórdia, hein? Meu Deus, faltou tecido naquela sainha. Não é? Você viu aquele irmão? Olha, tá dormindo na hora do culto. O cara acordou 4:30 da manhã, ainda veio para o culto. Você está reclamando que o homem está dormindo? Ainda bem que veio. Num aleluia, no glória a Deus, numa piscada. Deus abençoa. Não é? Graça de Deus. Poder de Deus. Favor de Deus. Quem tem paz promove restauração. Não promove discussão, não promove intriga. Quem tem paz busca restauração de casamento. Quem promove a paz busca restauração de filho. Sabe que Deus vai fazer. Sabe que Deus está lá na frente e vai fazer algo maravilhoso. Um lar de paz é um lar onde os céus estão abertos. E a graça do Senhor nos visita. Tem um texto das Escrituras que os fariseus estavam falando em relação à morte de Lázaro. E eles dizem assim: esse Jesus, que abriu os olhos dos cegos, curou os coxos, não poderia ter impedido a morte do seu amigo? Ele estava questionando o que? O poder? Não, o amor. Porque o poder ele sabia que Jesus tinha. Amou tanto, mas deixou morrer. Amou tanto, mas aconteceu. A manifestação do amor de Deus não impede um monte de coisa. Mas uma coisa a gente sabe: que nós vamos viver milagre. Porque o amor que não impede a guerra traz paz sobre a nossa vida pela ação do Espírito Santo em nós. E quem faz a paz acontecer sou eu e é você. É Deus reinando em nós que a paz acontece. E um lar liberto e um lar de paz é onde a gente decide buscar o que é bom. Sabe, meus irmãos, vocês vieram 4 quintas-feiras aqui, buscando o bem. Deus não vai retribuir com o mal. Porque a Bíblia nos garante, quando Jesus fala: vocês que são maus, quando o filho pede pão não dá serpente, imagine eu. Então eu quero dizer algo para você. Todas as vezes que você chegou aqui
para fazer esse seminário, você abriu espaço na sua vida, na sua história, para receber de Deus aquilo que você veio buscar, porque Ele ouve a súplica daqueles que buscam o bem. E você veio e você vai levar conhecimento, e você vai levar graça, vai aumentar sua maturidade espiritual, mas vai levar milagre, vai levar favor, vai ter visitação dos céus, vai mudar o temperamento, vai mudar a história, porque Deus começou uma boa obra, e Ele está desenvolvendo, porque ela é perfeita dentro do nosso coração. E eu quero terminar dizendo para você, hoje, Deus quer nos auxiliar para vencer todas as guerras da nossa casa. Todas de maneira definitiva. Todas porque, meu irmão, luta a gente sempre vai ter. É normal, porque nós somos vivos, ok? Está normal, está na vida. A gente tem luta com desemprego, a gente tem luta com enfermidade. Aí chega a idade, a gente tem luta porque a gente tem dor nos corpos. Esses dias você estou com uma dor, eu falei, amor, será que nós estamos velhos, né? Estou com dor ali, estou com dor aqui, o que está acontecendo? Essas lutas são normais, mas eu quero dizer uma coisa importante para você. Deus está no teu lado em cada batalha da tua vida e nos fez em amor, em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Espiritualmente você é mais do que vencedor. Talvez aqui, nesse plano há dificuldade, falta dinheiro, o filho foi embora, o marido está não sei aonde, a mulher não fez não sei o que, mas em Cristo você já tem vitória, e esta vitória de Cristo vai atingir as suas guerras e trazer paz em nome de Jesus. Hoje Deus quer fazer isso. Eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei quais são as suas batalhas, mas existe um Deus que está te convidando para falar e está dizendo para você, eu estou do teu lado. E nós vamos vencer mais uma. E vai ser mais um testemunho. E a glória vai aparecer de novo. E a unção virá de novo. Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nos dias mais difíceis da nossa vida, Lázaro e eu, nos dias mais difíceis, nós estávamos no altar. Se você está num dia difícil e veio para a casa do Senhor, você veio para o lugar certo. Eu tenho uma amiga queridíssima que eu amo, aprendi a amar e a discipular. Essa minha amiga caiu em adultério há uns anos atrás. E ela disse para mim, Rê, eu não vou mais na igreja. Eu falei, agora você vai. Mas eu estou com a vida torta. Mas torta mesmo que eu quero ser lá dentro da igreja. Eu não estava mais na mesma cidade que ela. Mas eu não quero nem saber, eu quero que você me mande foto, quero você domingo na igreja. Ela falou, por quê? Porque é onde Jesus marca encontro com você. No motel, o amante marca encontro. No altar é Deus que marca. Na biqueira, é o traficante que marca encontro. No altar é Deus que marca. Na enfermidade, é muitas vezes a nossa estrutura que marca encontro. Mas no altar tem cura, no altar tem salvação, no altar tem poder. Você veio no lugar certo. E eu quero dizer uma coisa para você. Sua vida pode ter sido de guerra. Você pode olhar para você e falar assim, pastor, eu sou uma tranqueira. Hoje é filha do Deus Altíssimo. O seu passado foi apagado espiritualmente. A sua memória pode trazer muitas lembranças, mas Deus olha para você e vê uma vestimenta branca, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, e é dessa maneira que Ele se relaciona com você. Deus não se relaciona comigo baseado no meu pecado. Ele se relaciona comigo baseado na misericórdia, na compaixão, no perdão e na quantidade que eu o busco e no arrependimento que eu tenho. E quando eu me arrependo, e lá diz em Romanos capítulo 2 que Deus é Deus paciente para promover o arrependimento. Ele espera a gente se arrepender. Por isso, meu irmão, o seu passado nem para testemunho serve. Porque você tem um novo nome, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus tem uma história linda para você. Não dá para apagar a sua história de antes, mas dá para dizer, a cruz de Cristo faz separação da minha vida de pecado e a minha vida rumo para a glória, para a eternidade, com Ele, para Ele. Eu vou viver nessa terra o início da glória que Deus está preparando nos céus para mim.
Amém? Eu não sei qual é a sua guerra, não sei quais são as suas lutas, mas hoje Deus tem favor e poder do Espírito Santo para o seu coração. Ele tem graça para você. Ele tem para você um derramar novo, um mover novo. E estas armas espirituais que nós ouvimos hoje, Ele já entregou nas tuas mãos. Se você deseja viver esta paz na sua casa, fique de pé agora em nome de Jesus. Existe um milagre de Deus para a sua casa, para a sua família. Você pode falar, pastor, só não imagina a minha luta. Meu irmão, eu posso até imaginar. Mas tem alguém que vai chegar lá e vai fazer assim, ó, e a tempestade vai embora. Mas tem alguém que vai chegar lá e falar assim, eu não vou soprar, a tempestade vai embora. Você vai andar comigo em cima das águas. Eu vou te dar um tratamento de fé. E quando o medo chegar, a minha mão vai te sustentar. Há vários ciclos da nossa vida, mas em todos eles, se Jesus estiver, guerras são transformadas em paz e a nossa casa é restaurada. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a sua guerra. Talvez você veio para esse seminário com alguns propósitos. Talvez você colocou alguns pedidos. Senhor, eu vou nesse seminário por conta disso, disso, disso e disso. E Deus quer derramar sobre a tua vida, nesta noite, um novo mover para você. Deus quer colocar agora na sua vida algo novo. Ele quer colocar armas espirituais sobre você. Comece a orar agora e comece a falar, Senhor, vem sobre mim. Eu quero essas armas espirituais. Eu só saio daqui com a tua bênção. Eu serei promotor da paz. A minha casa vai contar comigo. Eu sou agente do Senhor nessa terra. Eu vou promover no que depender da minha vida, haverá paz na minha casa. Eu vou falar o que é certo, eu vou sentir o que é certo, eu vou comunicar emoções corretas, eu vou abençoar, eu vou ter misericórdia, compaixão. Comece a orar e comece a profetizar sobre a sua casa agora, em nome de Jesus.